Hoje então falaremos dos anos 70. Sei que vocês gostam de lendas urbanas e temos muitas lendas pelos anos 70. E é por isso que hoje vamos falar um pouco sobre essas lendas. Prazer, eu sou Alex Shelby, brincadeira, eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo. A primeira lenda que a gente vai falar é a lenda da Babá. Bom, todos ou grande maioria conhecem os filmes da saga Scream, ou como é mais conhecido aqui no Brasil, o famoso filme Pânico. No entanto, a base para esses filmes vem de vários anos atrás, e um deles foi inspirado em uma lenda que se deu origem nos anos 70. A lenda fala sobre uma menina que é contratada por um casal com o propósito de cuidar dos seus 2 filhos, enquanto eles têm uma noite romântica fora de casa. Logo após eles terem levado o casal de pequeninos, que são os filhos deles, para dormir em seu quarto, a menina resolve passar o resto da noite assistindo televisão. Horas depois, o telefone começa a tocar, e após atendê-lo, ela ouve uma risada macabra do outro lado da linha. Essa risada ela vem seguida por uma voz masculina, dizendo: "Eu estou aqui, com as crianças, por que você não vem aqui em cima?" A garota, achando que era apenas uma brincadeira, ela apenas desligou o telefone e continuou assistindo televisão. Mas um momento depois, uma nova ligação tira ela da sua concentração. Era o mesmo sujeito repetindo exatamente as mesmas palavras. "Eu estou aqui com as crianças. Por que você não vem aqui?" Agora a babá tenta pegar algumas informações sobre a pessoa, mas o sujeito não permitia, porque naquele momento a chamada simplesmente caiu. Por esse motivo, a jovem resolveu ligar para a telefonista para relatar a situação que estava acontecendo. A telefonista pediu para que ela aguardasse o retorno daqui a alguns minutos. Poucos minutos depois, uma nova ligação veio e era a mesma voz, só que dessa vez ela disse: "É melhor você vir aqui em cima. Eu não vou avisar de novo." Assustada, ela desliga o telefone, mas fica com medo de atender de novo. E mais uma vez, o telefone toca. Com muito receio, ela resolve atender. E adivinha? Dessa vez era a telefonista, assegurando que ela deveria sair da casa imediatamente, porque as ligações que ela vinha recebendo vinham do andar de cima. A telefonista diz que ela já tinha se encarregado de avisar as autoridades que estavam a caminho da casa naquele momento. A jovem babá então colocou o telefone de lado apenas para ouvir alguém correndo no quarto de cima. Exatamente nesse momento, a polícia interrompeu a cena, e depois de revistar a casa, conseguiram pegar um homem com um cutelo, o qual ele havia usado para acabar com a vida dos 2 jovens. E a próxima era a babá. Depois dessa lenda se popularizar, muita gente ficou com medo de deixar os seus filhos sozinhos em casa, e devido à sua popularização, vários filmes foram criados inspirados nessa lenda. Doces. Uma frase que todos já devem ter ouvido da própria mãe foi: "Não aceite nada de estranhos." Mas você tem ideia do porquê essa frase se popularizou? E sim, ela vem de uma lenda que aconteceu por volta dos anos 70. Lenda em si que conta que no Halloween as pessoas colocavam lâminas ou até mesmo venenos em doces para dar para as crianças. Assim, fazendo com que ao comer esses doces elas passassem mal ou acabassem até morrendo. Mas existe um porém. Até hoje não existe nenhuma evidência criada que fale que isso aconteceu realmente. Mas agora a gente para pensar. De onde essa lenda veio? Tudo começa em 1970 em um artigo de opinião do New York Times, na coluna onde a jornalista Judith, ela se pergunta, como se fosse um exemplo: se uma maçã do amor, ou doce, ou seja lá o que for, foi entregado por alguém com veneno dentro, o que será que acontecia com as crianças? Ou se eles botassem uma lâmina de barbear ou qualquer coisa? Ela só perguntou isso com o propósito de dar uma mensagem de Halloween. Porém, centenas de leitores tomaram essa ideia como algo real, como um fato documentado. Então eles começaram a espalhar esse medo. Mas se isso não é bastante, 2 dias depois, um pequeno em Detroit perdeu a vida. O menino havia encontrado uma cápsula de na casa do tio, e achando que era algum tipo de doce, ele ingeriu, perdendo assim a sua vida. Dias depois, no hospital, os pais, na tentativa de proteger o tio, disseram à imprensa que o menino tinha saído para pegar doces no Halloween. E foram lá que ele pegou um doce envenenado e morreu. Depois de muito tempo, descobriu-se que essa afirmação era totalmente falsa, mas já era tarde demais. A ideia ela havia sido meio que espalhada pela sociedade, e as pessoas acreditavam que havia estranhos por aí envenenando as pessoas. E se tudo isso não bastasse, em 1974,
uma criança perdeu a vida envenenada com seu doce de Halloween. Que apesar de ter sido um caso sobre esses que eu falei que nunca aconteceu, esse tem um detalhe muito importante. Ele foi planejado pelo pai da criança, simplesmente para recolher o seguro de vida em cima dela. Uma revista chamada Newsweek publicou um artigo que afirmava que nos últimos anos centenas de crianças morreram. Muitas outras acabaram ficando feridas após consumirem doces envenenados e contaminados com lâminas, agulhas ou até mesmo caco de vidro, que foram recolhidos durante a noite de Halloween. Bom, todas essas situações se misturam e se convertem na exata fórmula para espalhar o medo e dar o que falar na mídia. Porém, nenhuma foi comprovada. E é por isso que no dia 31 de outubro, no Halloween, a gente tem essa lenda que fala sobre doces e tudo mais. Porém, não foi comprovado, mas paramos para lembrar que existe louco para tudo. E isso pode ter acontecido sem ser noticiado, obviamente, né? Marionete. Marionetes vêm de muito tempo atrás, antes sendo usada apenas para o entretenimento. Porém, com o passar do tempo, as pessoas começaram a notar o quão assustadoras eram esses tipos pequenos de bonecos. E foi nos anos 70 que uma lenda sobre marionetistas começou a rondar pela cidade. Era uma cidade do México chamada Celaya. Um homem chamado José Oviedo, mais conhecido como El Cap, dedicou a sua vida a fazer espetáculos de marionetes. Ele fazia tudo isso pelos teatros da cidade, e isso acabou dando muito certo, pois José se tornou um fenômeno entre as crianças e os adultos. O seu show de bonecos era aclamado por todos. Porém, convenhamos que marionetes são bem assustadoras. Então, imagina comigo como é viver em uma casa com 33 delas. Era assim que Cap vivia. Só que alguma coisa estranha estava acontecendo naquela casa. A primeira coisa foi uma ocasião em que Cap pôde ouvir como as marionetes que ele havia deixado penduradas em seus fios estavam andando pelo chão da sua casa, com aquele som característico de madeira batendo nas outras. O mestre marionetista acreditava que isso era apenas uma espécie de ilusão da sua mente, então optou por não interferir no que estava acontecendo. Ele só deixou tudo lá, ouviu o barulho e foi dormir, coisa que ele conseguiu sem muito esforço, mas o homem não imaginava que era apenas o começo de uma jornada pelo medo. Dias depois, os sons começariam a ocorrer mais e mais, só que desta vez era capaz dele ouvir muito som, muito barulho e olhar pela fachada entre sua porta e o chão, onde ele via pequenos pezinhos passando. Na manhã seguinte, já bem assustado com o que tinha visto, quando Cap chegou no teatro onde ele havia feito seu espetáculo no dia anterior, ele encontrou ali 2 bonecos que ele tinha deixado lá. Só que esses bonecos eles não estavam pendurados onde ele tinha deixado. Eles estavam deitados no chão, como se alguém tivesse tirado eles do varal e largado eles ali. Isso então começou a preocupá-lo, mas ele continuava o seu amado trabalho, tentando não prestar muita importância para esses estranhos acontecimentos. Porém, pouco tempo depois ele foi acordado por uma brincadeira barulhenta, que foi percebida do lado de fora do seu quarto. Era o som característico do bater dos pés dos seus bonecos, mas dessa vez não era apenas um par. Pelo feixe de luz entre a porta e o chão, ele podia ver como a luz era interrompida por um grande número de perninhas que se moviam de um lado para o outro. Nesse momento, ele já estava com muito medo. A única ideia que ele teve foi rezar um Pai Nosso repetidamente até acabar adormecendo. Mas não acaba por aí. No dia seguinte, a cena em sua casa era extremamente perturbadora. Cada um dos seus fantoches estava espalhados no chão ou largados por toda a casa. Ele então pegou todos os seus bonecos e foi a um clérigo da cidade pedir que ele lhe desse uma bênção, esperando que isso acabasse com aquelas estranhas manifestações. Isso até que funcionou, mas por pouco tempo. Um tempo depois, enquanto Cap dava um show no qual ele puxava as cordas de um pequeno boneco que estava vestido de juiz com a sua longa túnica preta, ele sentiu algo estranho. Era meio que uma espécie de energia que ele não entendia. De repente, o boneco começou a virar a cabeça para o homem que manuseava, e o público começou a pensar que aquilo fazia parte do show, mas ele sabia que não era. O boneco estava se mexendo sozinho. Mas isso não foi o pior. O homenzinho de madeira começou a mudar o seu rosto, transformando a sua boca em um sorriso bem aterrorizante, complementado por um olhar zangado e muitas presas afiadas que saíam do seu sorriso macabro. Naquela noite, o show foi o mais estranho da história de Cap, e após isso, ele pegou todos os seus bonecos e depois de colocá-los em uma caixa de madeira, ele enterrou em sua casa e se isolou lá dentro.
onde dias depois ele foi encontrado enforcado. Após a sua morte, a sua casa foi escavada e encontrada sobre o solo. Lá, pelo solo onde eles fizeram uma escavação, encontraram uma caixa que estava os seus 33 bonecos, inclusive aquele juiz de túnica preta com a expressão aterrorizante no seu rosto. Atualmente, 4 desses 33 bonecos estão sendo exibidos dentro do Museu de Celaya. Enquanto a história foi nascida nos anos 70, os bonecos estão vivos até hoje. E quem sabe, eles podem ser até amaldiçoados. Bom, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.